Então, bom dia. Início de semana, Acordo do Dinheiro do dia 6 de junho, não é maio, é junho, do ano de graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs, às 8 da manhã, eu estou aqui para analisar a economia e a política nacionais. Antes de irmos à edição de hoje, quero só lembrar que amanhã há Think Tank, Jorge Marrão, Joaquim Aguiar, MOAMM, a analisar a Semana Política e Económica. Em segundo lugar, lembrar que também esta semana temos Corporate Talks, que será em Aveiro. Eu já vou colocar aqui o teaser e não só o link para você se inscrever, se estiver interessado. Eu recordo que amanhã vamos discutir a inflação e aquilo que ela representa para a economia e para o crescimento económico. Como sabe, Corporate Talks, uma iniciativa do canal Acordo do Dinheiro, da Vision, com stakeholders importantes do mercado, como o Novo Banco, a Fidelidade e também a Sendis, que faz, Sendis Alidata, o grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Agora sim, vamos... não agora sim nada. É só lembrar e fazer o disclosure que fazemos aqui sempre. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, e tem lá coisas interessantes, repito, você, na saída, tem uma coisa chamada cupom promocional, e ali basta escrever Camilo e sai logo de lá com um desconto de 10%. Bem, então vamos lá à edição de hoje, que é muito longa e tem coisas de ad nauseam, ok? Já lá vamos. Primeiro ponto. Soube ontem pelo jornal Eco que a sardinha no pão vai custar 2 euros nestas próximas festas populares em Lisboa. Como sabe, o mês de junho é muito fértil em festas populares. Santo António, dia 13 de junho, São Pedro e São Paulo, lá para o final do mês de junho, e 24, São João. Parece que a inflação está a atingir de tal maneira os copitos e a papinha, nomeadamente a sardinhita, que era só o peixe mais popular e mais barato de Portugal, aqui há uns anos, onde é que isto já vai? Agora até há sushi de sardinha, portanto está a ver o puxão que isto leva dos preços. Mas 2 euros sardinha no pão e os copitos, nomeadamente o vinho tinto e a cerveja também a subirem. E isto diz-lhe como é que os preços estão a subir. Se calhar, para o português comum, isto é muito útil. Porquê é que eu trago isto hoje aqui? Não é por me escandalizar apenas com o preço de 2 euros na sardinha no pão. É para você perceber como é que as pessoas percepcionam aquilo que é certos fenómenos económicos, nomeadamente a inflação. Portanto, para aquele português que está comodamente sentado em casa, que não faz contas, que não vai ao supermercado como eu vou, todas as semanas, e ando a fazer compras e percebo aquilo que é o crescimento dos preços, isto é uma oportunidade fantástica para perceber o que é que significa a inflação. E como é que isto impacta o nosso dia-a-dia? Pode ser que as milhares de pessoas que vão aos santos populares percebam definitivamente o que isto quer dizer. Se isso acontecer, eu já ficarei feliz como cidadão. Segundo ponto. Na sexta-feira, como sabe, nós temos aqui um problema gravíssimo sobre o aeroporto de Lisboa, que é aquela malta ali do Sul, das concelhos do Sul, que precisam de ir buscar receita a todo o custo, andaram a vender caro a história do fazer o aeroporto de Montijo. E a verdade é que aquilo já se atrasou, porque não sei que é preciso fazer um estudo ambiental, mais um, e que isto vai complicar. Imagina um estudo ambiental. Conte com um ano, ok? Nós já estamos atrasados para fazer o novo aeroporto. As últimas notícias dizem que o turismo vai chegar a 97% daquilo que era, em termos de rotas e afluência a Lisboa, do que era no período pré-pandemia. E a malta está a discutir o estudo ambiental do novo aeroporto. Pronto, está bem. Bom, mas na sexta-feira estava a ouvir o Primeiro-Ministro, eu vinha de carro, numa viagem, e vinha começou ao meu lado, e ouvi o Primeiro-Ministro dizer assim, não, nós, aquilo que a oposição disser em matéria do aeroporto de Lisboa, está bem para nós. Isto cheira a acordo, não é? O PSD tem uma nova liderança e comentei logo para a pessoa do lado. Por acaso, costuma fazer aqui umas coisas comigo no canal Acordo Dinheiro. Olha, vais ver que estes tipos já estão ali a lançar a escada à nova liderança do PSD para chegar a acordo nesta matéria. Bem, eu não vejo mal nenhum nisso. Agora, convém é que se decidam e tomem decisões o mais depressa possível. Ponto seguinte. Ana Catarina Mendes
é cada vez, parece cada vez mais com o Rottweiler de serviço no PS. Ana Catarina Mendes e também José Mendes, como sabe, aquele antigo secretário de Estado daqui, nem sei, indústria, não é nada indústria, era ambiente, veja lá, tal era a importância do José Mendes como secretário de Estado que eu nem sequer me lembro qual era a pasta dele. Também nunca fez lá nada de jeito, mas enfim. José Mendes, que uma vez resolveu propor um ban ao Camilo Lourenço aqui na comunicação social em Portugal, não é? Depois levou a devida resposta. José Mendes e Ana Catarina Mendes, isto é o clã dos Mendes, não tem nada a ver um com o outro, mas enfim, que este fim de semana resolveram vociferar contra Cavaco Silva e o seu artigo o seu artigo, as suas declarações públicas e o artigo no Observador. Então Ana Catarina Mendes diz que Cavaco não propõe nada, só critica. Doutora Ana Catarina Mendes, desculpe lá, mas há alguma coisa para fazer se não criticar a péssima atuação de António Costa como Primeiro-Ministro? Há alguma coisa mais? Diga-me sinceramente o que é que a senhora, o seu partido e o seu Primeiro-Ministro fizeram em 7 anos? 7? É? Dê-me uma reforma, dê-me uma medida de fundo que tenha feito diferença, que tenha marcado Portugal pela positiva. Bom, José Mendes então é um coitado. Basta ler o artigo dele no Diário de Notícias no fim de semana para perceber que o tipo não tem nada, rigorosamente nada para dizer. Epá, quando tiverem alguma coisa para criticar ao Cavaco, que tem números impressionantes de crescimento económico, apareçam, levantem a cabeça, até lá, enfiem as orelhas de burro, virem-se para a parede, epá, e passem um bocado de castigo, se faz favor, que era o que se fazia antigamente nas salas de aula, ok? Bom, ponto seguinte. É uma pergunta. O Governo está atento à subida de custos das empresas nos últimos 6 a 12 meses? Está? Eu tenho passado algum tempo a auscultar empresas em Portugal. Tenho passado algum tempo em fóruns, organizações empresariais, encontros de empresas, discussões públicas. Na semana passada estive, inclusive, aliás, na outra semana, no primeiro aniversário da Associação Empresarial do Minho e tive a oportunidade de conversar com um sem número de empresas. Mas empresas industriais, daquelas que empregam muita gente, que pagam salários fantásticos. Pergunta: o Governo tem noção do aumento de custos destas empresas nos últimos 6 a 12 meses? Eu deixo esta pergunta porque, como você vai ver a seguir, isto hoje vai ser um fartar vilanagem de dar na cabeça do Primeiro-Ministro, que é um dos piores demagogos que eu já conheci em décadas em Portugal. Dos piores. Já lá vamos. Antes disso, vamos à manchete do Público de hoje. E eu quero dar os parabéns ao Público, tenho dado várias vezes nas últimas semanas, mas hoje não vou voltar a falhar. E não vou voltar a falhar, já lhe vou mostrar porquê. A manchete do Público é uma coisa que eu estou para falar há algum tempo. E eu quero pedir desculpa à nossa espectadora, que já me tinha feito queixa sobre isto, e eu, infelizmente, disse que ia tratar e não tratei. E o Público tratou isto hoje, mas eu não perco pela demora, porque eu já lhe vou mostrar na manchete, porque a nossa espectadora, que me denunciou esta situação, hei de voltar a falar no assunto. A manchete do Público de hoje é isto: tempo de espera para aceder a uma junta médica chega a ser de 2 anos. Ouviu bem? 2 anos. Bom, vou-lhe dizer com conhecimento de causa que isto é mesmo assim. Então, antes de irmos à conversa, deixe-me só pegar aqui neste ponto para dizer o seguinte: há cada vez mais queixas à provedora de justiça por causa desta matéria, diz o Público. Só este ano, 2022, já vão 133. O Governo diz que tem tomado medidas para reduzir pendências. O Governo, my ass, ok? Isto é conversa da treta. A senhora Ministra da Saúde é da pior incompetente que já passou pelo Ministério da Saúde em décadas. Esta senhora faz tudo menos resolver problemas da saúde em Portugal e do Serviço Nacional de Saúde. Esta história soube eu porque uma pessoa que eu conheço teve um AVC, anda a correr entre o Alcoitão e outras instituições, precisa urgentemente de uma junta médica para se poder reformar com incapacidade.
E ali na Amadora, de onde a senhora vive, o tempo de espera são 2 anos. 2! Portanto, a senhora Ministra da Saúde, a senhora da Saúde, coitada, a senhora da Saúde é uma pessoa séria, não é? A senhora Ministra da Saúde não é. A senhora Ministra da Saúde anda para aqui com tretas, todos os dias aparece nas televisões a contar histórias. Esta senhora é do mais incompetente que há, percebe? Uma pessoa que teve um AVC não pode esperar 2 anos por uma junta médica. Dê lá para onde der. Se a senhora Ministra da Saúde quer ser minimamente competente, crie uma task force ao Lauro Rei, que aparta. Está a perceber? Que crie uma instituição, uma forma de, a nível nacional, resolver estes casos graves. Isto que o público está a contar hoje é a verdade e é uma vergonha. Não tem outro nome. Bom, vamos lá então à edição de hoje, aos temas principais. Ok? Há uma coisa que me incomoda na classe política. É a incompetência e depois desculparem-se com tudo e mais alguma coisa, menos com as suas próprias responsabilidades. E a senhora Ministra da Saúde e o senhor Primeiro-Ministro são useiros em vezeiros a fazer isto. Bom, vamos lá então à história. Senhor Primeiro-Ministro, no fim de semana, o Dr. António Costa resolveu perorar sobre o aumento de salários em Portugal. Então o que é que disse o Primeiro-Ministro? Vamos lá citar, que é para não haver aqui o mais pequena dúvida. Ok? Então é assim. O Sr. Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, falava perante uma plateia de jovens. E então começou com esta conversa. As empresas têm que ter consciência que deve haver maior justiça nas políticas remuneratórias que praticam. E depois veio com a conversa de o peso dos salários em Portugal é de 45% do produto interno bruto. Nós temos de passar isto para 48% do produto interno bruto. Já tínhamos ouvido esta lenga-lenga. Bom. E continua. Isso significa o quê? Diz o Sr. Primeiro-Ministro. Que nós temos de nos próximos... Ele fala um português que é uma coisa... Este Primeiro-Ministro, alguém o ensina a construir uma frase, pelo amor de Deus. Que nós temos de, nos próximos 4 anos, conseguir fazer todos em conjunto, a sociedade, o Estado, as empresas, o esforço para que o peso do nosso salário, dos salários dos portugueses, no conjunto do produto interno bruto, seja pelo menos idêntico àquele que existe na média europeia. Ou seja, subir dos 45% para os 48%. E depois colmata com isto. O que implica um aumento de 20% do salário médio no nosso país. Bom, há tanta coisa para dizer sobre isto, vamos lá ver se a gente consegue organizar. Vamos lá fazer contas. 20% em 4 anos, certo? Dá quanto por ano? Só uma perguntinha. Então nós temos a inflação a 8%. E o Sr. Primeiro-Ministro está a sugerir que os salários aumentem quase ao nível da inflação todos os anos? Isto é o quê? Para perpetuar a inflação? Veja só a contradição entre o Primeiro-Ministro que na semana passada disse que não ia subir salários no Estado em termos intercalares. O Sr. Primeiro-Ministro subiu os salários no Estado 0,9%. E os sindicatos estão a pedir um maior aumento para acompanhar a inflação, o que eu acho que não se pode fazer. Portanto, eu tenho a coragem de dizer isto, os outros partidos não podem dizer, mas eu digo como analista. Não se pode fazer. Então este Primeiro-Ministro diz que não vai aumentar salários. E na semana seguinte diz exatamente o contrário. Pá, isto é o quê? Isto não é um Primeiro-Ministro. É outra coisa, mas eu não posso dizer aqui. Por uma questão de respeito para os espectadores. Não é com ele. Não é respeito para com ele, porque eles não tenho. Mas é respeito para consigo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é assim. Então, mas espera aí. O senhor Primeiro-Ministro tem noção do que é que foi o esforço de aumento salarial em Portugal nos últimos 5 anos? Espera, ele não ouve o seu Freiteiro Mor, que está no Banco de Portugal? É que o Freiteiro Mor, há umas semanas, publicamente disse assim, nos últimos 5 anos, os salários em Portugal subiram 20%. Então, espera aí. Mais 4 anos sobem mais 20%? 40% de aumento de custos salariais em quê? Em 8 anos? Mas isto é um Primeiro-Ministro? Não é, pois não. Pois não é. Bom, mas vamos continuar. O que é que determina os aumentos salariais num país? É a produtividade, certo? Ou seja, é a quantidade de riqueza que se cria. Sabe o que é que tem acontecido à produtividade em Portugal nos últimos 4 anos? Ou é negativa, ou é 0, qualquer coisa. Então, isto quer dizer que como andam a subir, a fazer aumentos salariais, com a produtividade estagnada, isto quer dizer que há empresas que estão a ter um aumento brutal de custos que não têm correspondente naquilo que é o output, ou seja, o que sai do outro lado. Sabe o que é que isto significa?
Primeiro, a prazo temos desemprego. Em segundo, há empresas que vão fechar. Certo? Bom, então vamos continuar. As empresas estão a começar a sentir agora, por isso é que eu falei há bocado no aumento de custos, os efeitos da guerra. As empresas estão neste momento já a subir o efeito da subida das taxas de juros. Já estão a sentir isso. Então, é neste enquadramento que um senhor vem pedir aumentos salariais de 20% nos próximos 4 anos. Ele tem uma bola de cristal para perceber o que é que vai acontecer nos próximos 4 anos? Isto não é um primeiro-ministro, pois não. Encontro o nome, porque eu não consigo dizê-lo aqui. Bom, mas vamos continuar. O senhor primeiro-ministro tem noção do qual é o volume de impostos que as empresas pagam e os trabalhadores para vir falar nestas patacoadas? O senhor primeiro-ministro tem noção do que é a taxa de IRC? O José Pedro Farinha explicou isto na semana passada, numa entrevista que nós fizemos aqui no trabalho, nós fizemos aqui sobre o aumento, aquilo que significa os impostos sobre as empresas. 32% a 33%. Portanto, é num país cujas empresas estão sujeitas a este garrote fiscal que aparece um senhor sem a mínima responsabilidade a propor aumentos salariais de 20% em 4 anos. Isto não é o primeiro-ministro, pois não? Pois não. Mas olha, encontro o nome que eu não consigo dizê-lo aqui. Bom, vamos para o segundo ponto. Aliás, terceiro ponto. Há 2 semanas, a OCDE, que não é propriamente um think tank de direita, nem dependente das empresas, não é? Veio dizer que os portugueses entregam ao Estado, sob a forma de impostos e de contribuições para a Segurança Social, 41,8% dos seus salários. Então, espera aí. O Primeiro-Ministro saca às empresas quase 42%, e aos trabalhadores, 42% daquilo que é o valor do salário. E está a propor às empresas que aumentem os salários em 20% em 4 anos. Isto não é um Primeiro-Ministro, pois não. Não é. Encontre você o nome porque eu não consigo qualificar. Percebe? Sem ser mal educado aqui, não posso ser. Ok? Bom, mas vamos continuar para mim. O senhor Primeiro-Ministro tem noção quanto é que o Estado anda a arrecadar de impostos nos últimos anos? Viu os números, os últimos números do IVA? Acima de 20%? Viu o crescimento da receita fiscal no primeiro trimestre? 15%? Bom, isto só quer dizer uma coisa. O Estado anda a sacar às empresas, aos trabalhadores, tudo o que pode. Então, se o senhor Primeiro-Ministro quer aumentos de salários, que deixe de ser néscio e pense numa solução simples, que qualquer aluno de Economics 101, ou se você quiser, Introdução ao Estudo de Economia, que foi uma coisa que ele estudou na Faculdade de Direito no primeiro ano, lhe pode dizer: ó senhor Primeiro-Ministro, baixe os impostos. Baixe os impostos sobre o trabalho. Deixe de sacar 42% do salário às empresas e trabalhadoras. Pode ser que os portugueses fiquem com mais dinheiro no bolso. Ai, não lhe dá jeito, pois não. Pois é, mas dá jeito andar a fazer figuras como esta. Quer dizer às empresas, vamos fazer um esforço para aumentar os salários em 20%. É, não é? Pois é. Sabe o que é que isto quer dizer? É como as empresas não vão poder fazer isto nos próximos tempos, percebe? E depois o tipo vai aparecer daqui a 3 ou 4 anos a dizer assim: não, eu sempre defendi aumento salarial, eles é que não fizeram, porque este senhor é um fujão, nunca assume responsabilidade de porra nenhuma que faz, desculpa a expressão, está a perceber? Este senhor atira sempre para os ombros dos outros a responsabilidade dos problemas em Portugal. E, portanto, está a tirar para cima das empresas o odioso do que vai acontecer. Está a ver? Porque as empresas não são doidas e sabem perfeitamente que não podem fazer aumentos salariais de 20%. Bom, mas eu tenho uma proposta para o Sr. Primeiro-Ministro. Já que ele está tão preocupado com aumentar os salários em Portugal, faça-nos um favor. Aumente os funcionários do Estado em 20% nos próximos 4 anos. Em vez de fazer aumentos de salariais de 0,9%, como ele fez na função pública este ano, faça aumentos de 5% em 2022, em 2023, em 2024, em 2025. Faça esses aumentos. Porquê é que o Sr. Primeiro-Ministro não aumenta os funcionários do Estado em 20% nos próximos 4 anos? Responda-me lá, se faz favor. Sabe porquê? Porque não é idiota, mas pensa que os portugueses são idiotas, está a perceber? O Sr. Primeiro-Ministro passou 7 anos a tirar areia para os olhos portugueses.
há um limite para perceber isto, não é? Há um limite para estas figuras, que é o que ele não sabe fazer. Está a perceber? O que eu acho estranho nisto é que você ouviu alguém da oposição abrir a boca ontem para cair em cima deste senhor? Anda tudo a dormir em Portugal. É preciso ser os analistas a vir dizer estas coisas. E analistas que não são alinhados, porque como você sabe, há muito comentadeiro por aí que fecha a boca. Está a perceber? A fazer um péssimo serviço ao país. E isto que o Primeiro-Ministro fez este fim de semana é das piores coisas que eu já vi um Primeiro-Ministro fazer, percebe? É de um populista. É de um indivíduo que não sabe o que é Estado. É um indivíduo que não sabe o que é responsabilidade. Este senhor é um irresponsável, percebe? Não tem outro nome. É um irresponsável. António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal há 17 anos, a fazer estas figuras. I'm fucking sorry. A gente já não cai nestas tretas, ok? É a mensagem. Bom. Quer mais uma? Eu vou-lhe dizer porque é que ele está a fazer isto. A economia está cheia de problemas. Vai ter uma série de problemas nos próximos anos. Veja o think tank da semana passada. E amanhã vamos voltar a pegar neste aspecto. Portugal vai passar por momentos difíceis. Este fulano sabe isso e quer atirar responsabilidades para cima dos outros. Está a perceber? Olha, a inflação está a que nível? Os portugueses já estão a sentir isto no bolso. Aliás, você vai ver como vai ter um decréscimo de consumo em restaurantes e coisas do género, inclusive em viagem. Vai ver como vai acontecer e não vai demorar muito tempo. Segundo lugar, já reparou o que é que vai acontecer aos combustíveis esta semana? Está a ver qual é o problema do Primeiro-Ministro? É que ele vê fogos por todo o lado, está cercado por fogos, e como já se começou a sentir, como dizia a minha avó, o rabinho quente, percebe? Agora quer saltar por cima. Então como é que salta por cima? Vai insultar as empresas, a culpa é vossa. Mas quer ver mais uma estratégia que conexa com esta? Ontem, aquela figurinha que dá pelo nome de Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, saiu-se com outra. Vem aumentos de preço da gasolina e do gasóleo, nós estamos atentos. A ERS anda aí todas as semanas a olhar para os indicadores, não sei das quantas. Se puserem o ramo verde, nós vamos atuar. Bullshit. Ok? A ERS não detectou coisa nenhuma das gasolineiras das últimas semanas, como nós falámos aqui, e não vai detectar, há de aparecer um tipo ou outro que faz uns disparates e tal. Isto é deprimente, percebe? Eu nunca vi um governo em Portugal a fugir tanto às responsabilidades e a tirar para cima dos outros aquilo que é um problema, está a perceber? Não assumem uma, está a perceber? Isto é a imagem de António Costa do seu governo, isto não é um governo, percebe? Isto não é nada. Isto é um bando de gente que se colou ao Estado e quer viver e quer aguentar-se à custa dos outros. Percebe? Pronto, está aqui a análise de hoje. 6.900 pessoas em direto, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê pelo programa de hoje? Não percebeu? É que aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais lado nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8. Tenha um grande dia.